Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, porque é um prazer enorme estar na tua presença. É maravilhoso, Deus, quando o teu povo se reúne para juntos te adorar, juntos entoar louvores, juntos confessar e ser perdoado. Deus é maravilhoso, Pai, juntos ser alimentados pela tua palavra, Pai. E Deus, é só pelo poder do teu Espírito Santo é que nós podemos ter a vida transformada pelas palavras do Senhor, pelos teus ensinamentos, e por isso nós te suplicamos, ó Pai, ser conosco, ser com a nossa mente, o nosso coração, Pai. Deus, que a tua palavra invada todo o nosso ser, transformando a nossa vida para o testemunho da tua honra e da tua glória, Pai. Ser conosco nessa noite, Deus, e a tua palavra venha sobre nós. E que o meditar da minha boca e as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, meus irmãos, estamos no terceiro domingo após a Epifania. É um período litúrgico em que a igreja se debruça para estudar e meditar sobre a manifestação de Deus, como Deus se manifesta num mundo caótico, num mundo que está em trevas, marcado pelo pecado e condenado pelo pecado, num mundo onde impera a violência, a injustiça, e mesmo assim esse Deus santo, justo, poderoso, de forma amorosa e graciosa, dirige a sua palavra se manifestando nessa existência para trazer transformação, para trazer é, esperança e graça, mesmo diante de um caos anunciado, de um juízo, de uma destruição iminente, que é o que espera toda a vida e todo aquele que não se submete ao Deus Todo-Poderoso. A vida sem Deus é uma vida fadada à destruição, uma vida fadada à degradação dos seus valores, que ela vai se corroendo. Tudo isso tem a sua fonte, a sua origem no pecado humano. Todos nós, a Bíblia fala, somos pecadores e carecemos da graça e da glória de Deus. Sem a atitude de Deus, sem a atitude de Deus se dirigir a nós, dirigir a sua palavra a nós, sem a iniciativa de Deus, o nosso destino era a autodestruição e a eternidade no inferno com o diabo e seus anjos, né? Tudo isso que estava reservado para nós. De forma que a notícia não é boa. A passagem de hoje, a ênfase dessa mensagem aqui é na atitude profética e missional do profeta Jonas, mesmo que ele, a contragosto, faça essa obra de Deus, porque Deus está tomando a iniciativa de alcançar as nações. É uma atividade missionária. E missões é um tema que mexe muito com o meu coração. Da minha parte, eu, quando era criança, eu lembro que a primeira vez que eu me senti vocacionado para ser um pastor, eu era uma criança e foi num culto missionário. Então, assim, a minha vida sempre teve assim, momentos em que missões, o tema de missões me tocou profundamente. Eu sempre gostei muito. Eu lembro até hoje as palavras da missionária. Eu era criança, né? Eu lembro da missionária, a missionária Dálida, que estava lá na tribo, no norte do país, nas tribos indígenas. E para ela chegar no lugar onde ela fazia missões, ela passava 3 dias dentro de um barco, de uma canoa, para chegar naquele lugar. E eu lembro que ela não tinha assim a ponta desse dedo. E ela fala que nessa tribo que ela ministrava, eles tinham o costume de que não podia chorar, era proibido terminantemente chorar, é, podendo ser o caso de pena de morte quem chorasse. Imagina a pessoa ter o dedo decepado, ela teve que amputar a parte do dedo porque ela foi cortar mandioca e aí cortou um pedaço do dedo e não tinha salvação para esse dedo. A única alternativa no meio do mato era cortar logo, né? E aí ela botou o dedo lá, passaram a machadinha. Aí ela disse que começou a escorrer a lágrima. E aí o pessoal tá chorando por quê? E ela, não, é emoção. Mas a obra de Deus naquela tribo, gente, foi poderosa e maravilhosa. Ela disse que logo que chegou foi um desafio enorme de uma criança estar muito doente e o pajé fazer todos os rituais de pagelância e aquela criança não melhorar. Então submeteram ela a um teste de fogo, né? E falou assim: então você não veio aqui falar de um Deus? Cura essa criança. E ela orou sobre aquela criança e no outro dia a criança estava curada. Né? Olha que coisa maravilhosa. E aí ela foi desenvolvendo o trabalho dela, muitos testemunhos. Um dos testemunhos que eu me lembro assim é que uma vez ela disse que se perdeu na floresta. E aí ela orou e falou: Deus, eu preciso voltar, não tem como. E ela disse que a floresta estava parada, sem vento. De repente, uma árvore começou a balançar. Aí ela foi na direção daquela árvore. Lá na frente, outra árvore começou a balançar. E aí ela foi seguindo até chegar na tribo dela. Olha que coisa assim, né? Deus
age de forma milagrosa e poderosa, onde a gente, né, não vê tantas facilidades no nosso mundo moderno, cheio de tecnologia. Deus faz coisas sobrenaturais, né? Não tinha um GPS, não tinha um celular. Naquela época nem existia celular, né? Mas enfim, me tocou profundamente que eu lembro de muitos detalhes dessa história, né? E eu queria trazer uma história de um missionário importante nosso mundo contemporâneo do século passado, chamado Charles Studd. Ele foi um missionário que a vida dele começou com uma vida de opulência. Ele era um cara muito rico. Imagina o filho do Neymar. Era esse Charles Studd. O pai dele era um jogador de cricket muito famoso, fez muita fortuna com o jogo, com o esporte, e deixou uma herança milionária para ele, Charles Studd. E ele simplesmente dedicou a sua vida inteira para a obra missionária. Tanto é que ele pegou toda a sua fortuna e dedicou para o reino. Ele só ficou com um cheque, se não me engano. Eu não lembro o valor agora, mas um valor irrisório, assim. Pra gente hoje, R$ 1.000. E aí é o dinheiro que ele reservou pro casamento dele. Ele conheceu a esposa dele em missões na China. E aí ele chegou pra ela e falou assim: tudo que eu tenho é esse cheque aqui. Aí ela falou pra ele assim: você não disse que ia dedicar tudo pra Deus? Você ainda tem alguma coisa, então entregue isso aí também. Olha só, que esposa de fé, né? Mas a vida não é esse conto de fadas, né? E a história dele vai se passando, ele volta pra Inglaterra, e aí ele se sente aos 52 anos vocacionado para ir para a África fazer missões. E a esposa dele diz que não vai de jeito nenhum. O movimento de avivamento da Inglaterra ali estava bem acalorado, algumas missões, alguns pregadores que a gente conhece hoje daquela época estavam lá no seu auge, né? E foram contra ele, né? Ele falou assim: não, Deus está me chamando, meu coração está queimando, eu vou. E ele foi sem a esposa, né? Um homem idoso, e a obra dele lá também foi poderosa. Olha só, um homem chamado por Deus foi levar a mensagem de Deus. Um homem abriu mão de tudo. E a gente está diante de um texto do profeta Jonas. A gente conhece a história muito bem, de que ele foi levar a mensagem para uma sociedade que não fazia parte do povo de Deus, do povo da aliança, um povo perverso. E ele não queria levar essa mensagem para lá, não por medo, mas na intenção de que Deus não perdoasse o pecado daquele povo, porque na verdade, o que eles mereciam era o juízo de Deus. Então, no capítulo 1, Deus se manifesta para Jonas por meio da sua palavra. Deus invade essa realidade para falar para Jonas, anunciar um juízo pesado sobre aquela nação, a Síria. Gente, a Síria era uma nação que se gabava da sua perversidade. Quando eles iam dominar uma outra nação. Inclusive na Bíblia tem vários relatos de conflitos entre o povo de Israel e o povo de Judá. Se vocês se lembrarem, Senaqueribe, quando sitiou Jerusalém lá na época do rei Ezequias, né? Ele falou assim: Ezequias, passa para cá, abre logo os portões, porque as outras nações que eu dominei, todas elas tinham deuses. O seu não vai te livrar também. Lembra dessa passagem? Ele sitiou e aí a cidade entrou em colapso, em desespero, né? Por causa dessa ameaça de Senaqueribe. E aí ele começou a ofender o rei de Jerusalém e o Deus de Jerusalém, o Deus de Israel, chamando de cachorro, de muita coisa assim, né? E a resposta do rei foi ir até o templo e falar: Deus, tá aqui, ó. Olha o que ele falou do Senhor. Olha essas ameaças aqui. E o rei Senaqueribe foi dormir com um grande exército poderoso e acordou com um exército de defuntos. Ele voltou para sua pátria envergonhado diante do Deus de Israel, né? Então, olha só, o Deus de Israel agora se dirige para a terra da Síria. E a Síria era uma. O que a gente pode imaginar da Síria? Olhando só para esse texto aqui, eles não eram do povo da aliança, eles não conheciam o Deus Javé, não faziam parte dessa aliança. Então, como qualquer uma outra nação da antiguidade, vivia um paganismo dedicado para o deus Dagon. Tá? Era um povo perverso que tinha prazer de, quando ia dominar uma cidade, trazer de volta os mais fortes daquela cidade, furar os olhos ou cortar o nariz, é, empalar seus adversários e deixar eles empalados lá. Então, assim, eles faziam mesmo assim para massacrar, para humilhar, humilhação grande. E se gabavam disso. A violência entre eles também, na cidade, era uma coisa perversa. Não era só com os estrangeiros, as nações que eles iam dominar, mas a população, o tecido social daquela comunidade estava degradado pela violência entre eles mesmos, tá bom? Então os assírios são esse povo de uma terra que não é a terra prometida, mas que agora é alvo da mensagem de Deus. E existe um contraste entre a Síria e o povo de Israel. Porque os pecados denunciados
na mensagem de juízo de Deus, a mensagem que Deus está levando, são os pecados que Israel, Judá e Jerusalém está tudo cometendo. Apesar de uma nação pagã que adora deuses pagãos, e é o que se espera de pessoas, de uma nação que não adora o Deus da aliança, é continuar vivendo no seu erro, continuar vivendo na sua degradação moral e espiritual, porque a nossa fé molda quem nós somos. A gente é moldado por aquilo que a gente acredita. Então, o paganismo, de uma forma geral, as pessoas, quando querem algo para si, não tem uma moralidade. Ela vai lá e oferece, faz oferendas para aquele Deus para conquistar o que ela quer, custe o que custar. Mesmo que custe a vergonha do seu adversário, a humilhação do seu adversário, mesmo que custe você entregar o seu filho, mesmo que custe você trair a sua pátria. Então, o ser humano, como, quando vive essa expressão de fé idólatra, ele se desumaniza. Os deuses, os ídolos, não só aquelas estátuas lá, são projeções da maldade de que a gente é. Quando a gente está idolatrando, tá? Então, olha só, o povo de Israel está tendo o mesmo comportamento dos pagãos. Idolatria. E os pecados que Jerusalém apresenta são os pecados da injustiça social. A marca da idolatria é a marca de que não há uma justiça pairando sobre a sociedade. Os fortes sempre vão dominar e sempre vão explorar os mais fracos. Sempre vão acumular muito mais para si e deixar outras pessoas em necessidade. E não se importar com isso. De uma certa forma, o povo que foi alcançado por uma graça maravilhosa, que é o povo de Israel, a nação que tem pacto com Deus, agora vive a mesma realidade dos pagãos, daqueles que estão perdidos, que nunca conheceram a graça do Deus poderoso, Deus da aliança, Javé. E na verdade, o que a gente está olhando aqui não é para a história das pessoas em si, nem para a história de Jonas ou seu comportamento, nem muito menos para a degradação ou para a podridão que existe em Nínive ou a Síria. Na verdade, a Síria, ela, nesse episódio aqui a gente está olhando, o texto falou que eles realmente trouxeram a consciência, os seus erros, os seus pecados, se arrependeram, tiveram a sorte restaurada por Deus. Mas num futuro, logo adiante, eles também serão de uma vez por todas exterminados. Por quê? Porque Deus usou a Síria para trazer juízo sobre Israel, o reino do norte. Quando a gente olha na época de Jesus, por exemplo, os samaritanos, é uma mistura do povo que era o povo da aliança, o povo do norte de Israel, misturado com as nações pagãs. Porque o que a Síria fazia era isso, ela pegava o povo que ela dominou, espalhava entre as nações, separavam as famílias para eles perderem a identidade. E aí, de uma certa forma, existia aquela rixa lá, né, de judeu com samaritano, eles não aceitavam que era o mesmo povo, a mesma etnia, justamente por causa disso. Tá bom? Então, Deus trouxe juízo para o seu povo por meio da nação da Síria, e logo depois a Síria recebeu sua recompensa por causa da sua atrocidade, da sua maldade. Mas o texto de hoje está pairando aqui sobre Deus. Para Deus se revelar, ele se revela na história humana. E é por isso que a gente tem essa interação aqui, ó, do profeta, da nação pagã, uma das piores da sua época, do retrato do povo de Deus que está tendo o mesmo comportamento dos pagãos, dos idólatras, mas o que a gente vê de diferente aqui é um Deus que ele revela quem ele é mais uma vez. O povo de Deus que deveria se lembrar como Deus se revelou a Moisés. Javé, o Deus da aliança. Lá no capítulo do Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, Deus fala para Moisés o seguinte: quando Deus está passando naquela frechinha lá que Moisés está olhando, Deus está passando para Moisés olhar Deus pela fresta, Deus responde assim: o Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor, Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro por 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. O povo de Israel deveria ter se lembrado de quem é Javé. Javé não é mais um deus pagão. Uma das características dos deuses pagãos é que eles são territoriais. Dagon tem poder no território da Síria, ele não tem poder no território de Judá, de Jerusalém. E assim o povo da aliança está se relacionando com Deus como se ele fosse um ídolo. Parece que Deus só tem poder lá em Jerusalém, Deus só tem poder no território de Judá, de Israel, mas a Deus agora prova que ele é o Deus de toda a terra. Deus se manifesta para uma nação que é em outra terra, em outro lugar, e lá o seu poder é revelado. E essa história não é nova também, né? A gente vê no livro de Reis, Elias, quando entrega a mensagem de que não vai chover na terra,
ele vai para onde? Para uma cidade do território da Arábia, da Fenícia, né? Eu ia falar, ele vai para Sidom. E Sidom, gente, é o território do povo de Jezabel. Jezabel, ela é sírio-fenícia, ela é fenícia. Jezabel tenta trazer Baal para Jerusalém para dominar o povo de Deus, escravizar na idolatria, enquanto Deus manda Elias lá para Sidom. E lá em Sidom, ele é usado por Deus. Enquanto o povo está vivendo a seca, a estiagem e a escassez, uma viúva está recebendo abundância, está brotando azeite da botija, né? E a farinha todos os dias. O filho da viúva morre, Deus ressuscita o filho da viúva lá em Sidom, onde é o território de Baal, para mostrar que Deus não é um Deus territorial. Deus é o Deus de toda a terra. Então, esse Deus que é o Deus de toda a terra envia sua mensagem de juízo para essa nação assíria, porque eles precisam entender que um Deus que é justo, um Deus que é poderoso, um Deus santo, que não se compraz com o mal, também é um Deus misericordioso. A própria mensagem de Deus mostra que essa terrível mensagem revela um Deus justo ao mesmo tempo e amoroso ao mesmo tempo. Deus demonstra sua justiça ao lançar queixa contra os ninivitas. Deus, quando revela a maldade desse povo, Deus também está demonstrando o seu amor para que esse povo veja que está pisando na bola, que está fazendo errado. E que existe um Deus que se revelou como um Deus que tem misericórdia. Um Deus que tem compaixão de quem ele quiser ter compaixão. E um Deus que tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Esse povo, ao ter a luz sobre essa maldade que eles vivem, essa expressão de ser de um povo que se rebela contra Deus, tem a oportunidade de se voltar para Deus em arrependimento. Ao escutar a mensagem de Deus, Deus espera de nós, de cada um de nós, de qualquer uma pessoa que foi denunciado os seus pecados e que escutou uma mensagem de juízo, uma resposta de fé, de arrependimento e de obediência. Deus demonstra a razão desse povo se arrepender, alterando o destino deles. E a gente pode ver o que esse texto nos ensina sobre arrependimento. E a primeira é que a resposta adequada ao iminente juízo de Deus é o arrependimento. Se Deus tem falado e usado pessoas para falar que vai acontecer, que o mal está julgado e que Jesus voltará e vai trazer justiça eterna para todos aqueles que se rebelaram contra ele, que não aceitaram a mensagem do evangelho e que continuaram a viver rebeldes contra Deus, por que não se arrepender? A única resposta condizente e adequada ao juízo de Deus é o arrependimento. O segundo é que pela palavra que surge a fé. Nós já escutamos na Bíblia várias vezes, né? Inclusive o apóstolo Paulo fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus lançou a palavra dele sobre os ninivitas. E o que aconteceu foi que os ninivitas creram. E a palavra que fala sobre crer não é só simplesmente eles passaram a acreditar que alguém, uma outra divindade está mandando uma mensagem para eles. É que a vida deles foi transformada e a vida deles, o arrependimento foi mostrado em atitudes, né? O arrependimento dos ninivitas foi demonstrado com uma forma de fé e obras, porque fé sem obras, ela é morta, né? E o terceiro é que o arrependimento é percebido na vida das pessoas. As pessoas agora olharam para o seu passado e entenderam que estava tudo de mal a pior e foram para frente, para uma nova vida, para uma nova realidade, debaixo da mensagem de Deus. De forma que a intervenção de Deus é o poder da palavra de Deus agindo por meio do seu povo na missão de restaurar esse mundo. A missão é de Deus e Deus manda o seu povo numa vida missional, né, de levar à frente essa mensagem da missão de Deus, de resgatar, de restaurar, de redimir as pessoas dos seus pecados, dos seus erros. Então o rei e os seus nobres enviaram um decreto e olha só o que acontece nessa mudança de vida. Primeiro, lá no versículo 8, né, o rei vai falar o seguinte: ninguém, nem mesmo os animais, nem seu gado e seu rebanho poderá comer ou beber alguma coisa. Então, eles começam a fazer um jejum, uma expressão de reconhecimento de que Deus é o sustentador da vida. Essas pessoas não foram atrás dos seus deuses para reverter um mandato de Deus. Na verdade, o profeta Jonas percorre as ruas de Nínive entregando uma dura mensagem,
mas com um coração desejoso de que aquela mensagem acontecesse. O que ele queria, na verdade, é que após os 40 dias, aquela cidade ruísse, fosse destruída. O que o apóstolo Jonas, o apóstolo, né, o profeta Jonas queria era a destruição daquela sociedade má, corrupta e perversa. Mas o que ele tem como resultado é o arrependimento, e aí se começa uma expressão de vida arrependida em reconhecimento de que Deus sustenta a vida. Uma forma penitencial de viver o jejum, né? Como essa expressão que Deus é o autor da vida e agora eu dedico toda a minha existência para Ele. Quando a gente cessa de comer por algumas horas, um dia, né? Alguma forma assim, a gente está entendendo que a nossa vida agora é toda completamente do Senhor e deposita nele a esperança de que Ele vai sustentar toda a nossa vida. Bom, a segunda parte do decreto do rei, ele vai falar o seguinte: tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. Então a sociedade agora é encaminhada para viver uma realidade de entender que a sua vida estava decretada a destruição. E agora eles vão viver uma forma penitencial de se isolar dessa ilusão que eles viviam, dessa forma de viver enganosa, enganando a si mesmo, enganando outras pessoas. E aí vem uma auto-humilhação. Primeiro a gente dedica a Deus, né? Essa forma, expressão do rei aqui, de mudar a sua vida, mudar a vida da cidade, é o jejum. Depois, a auto-humilhação, em reconhecimento de que Deus é digno de toda glória. O próprio rei tira suas vestes reais para entender que o verdadeiro rei é o Senhor dos Exércitos. No terceiro, todos devem orar fervorosamente ao Senhor Javé. Não é para qualquer divindade, né? O arrependimento visto na vida desse povo é de que todos devem orar fervorosamente, dedicar a Deus o seu pensamento, falar, se comunicar e ter relacionamento com Deus. A oração, nesse momento, é um momento em que a gente se liga ao Senhor e aí a gente pode comunicar para Deus quem nós somos, o que nós fizemos e clamar ao Senhor uma mudança de vida, algo que a gente não pode realizar, mas que pelo poder de Deus e do Espírito Santo pode ser transformado na nossa vida. E por fim, o rei fala que todos devem deixar cada um os seus maus caminhos e toda a sua violência. Não se trata só de um ritual religioso para mudar por meio de um afago nesse Deus, né? Isso é idolatria. O que a idolatria faz? Começo a bajular uma divindade. Eu começo a fazer uma religião vazia, só de atitudes exteriores, mas o interior continua o mesmo. O que eu quero, na verdade, é que aquele Deus ou aquela divindade faça o meu desejo, o que eu quero. Mas o que a gente vê aqui é como atitude de um arrependimento, é uma mudança no interior das pessoas. Um chamado para abrir mão dessa violência, dessa justiça própria, desses caminhos maus que eles viviam. Não é mais só uma bajulação de Deus, é uma transformação, uma verdadeira mudança de mente. É o que a palavra de Deus veio trazendo na nossa vida, uma verdadeira metanoia, uma conversão, tá? E aí, o que que esse texto então está dizendo para gente? Perdão, o que que esse texto não diz para gente? É que a mensagem do apóstolo. Gente, estou com o apóstolo na cabeça, né? A mensagem do profeta Jonas é uma mensagem que chama cada um de nós para se arrepender e rever a nossa vida. E olha como tem um paralelo para a gente hoje, assim, né? Que a gente vai escutar as grandes mídias dos pregadores aí afora. O apóstolo, o profeta Jonas, ele não vem falando que a cidade precisa de exorcismos, porque a culpa de tudo isso é do diabo. O que, né, seria para alguns pregadores hoje é que vamos expulsar o demônio, sair orando, expulsando o demônio na cabeça de cada um. Gente, nem tudo é culpa do diabo. A culpa é nossa. A culpa é do ser humano caído, afastado de Deus na sua maldade. O texto também não diz que eles deveriam depor o governo para uma nova teocracia. Afinal, quando Deus governa a nação, né? É, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus não mandou trocar o partido político, Deus não mandou trocar o rei, Deus não mandou trocar a forma de governo da cidade, os prefeitos, os senadores. Deus chamou cada um ao arrependimento, que cada um abra mão da sua violência, cada um abra mão dos seus maus caminhos e se volte para o que é bom. E muito menos o texto não falou pra gente
que a cidade deveria aderir a uma nova religião e abandonar os seus ídolos. Gente, por que é importante a gente frisar isso? Porque a crença de uma pessoa molda a vida de uma pessoa. Talvez em alguns evangelismos que a gente pode ter participado por aí ou visto alguém falando de Jesus, a primeira palavra é: larga a mão dessa sua crença aí, ó. Você precisa largar a mão das imagens, você precisa largar a mão dos Exus, larga a mão dessas guias, larga a mão do horóscopo. Porque, de uma certa forma, esse proselitismo evangélico que a gente vive hoje quer só trocar uma idolatria por uma outra. A pessoa vai continuar crendo que ela precisa bajular um Deus para poder conquistar o que ela quer, que ela precisa da ajuda de Deus para fazer o que ela quer, porque no fim o que as pessoas hoje estão querendo é fazer a sua própria vontade. O texto está chamando a gente para viver a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. E o que está acontecendo no final das contas? Se tem uma nação idólatra, pagã, ímpia, por que a gente não viu nada falando sobre diabo, manifestações demoníacas, troca de governos ou uma nova religião, abandonar seus ídolos? O rei de Nínive entendeu que Deus estava dizendo a cada um daquela cidade que a sua obrigação era: abandone o seu mau caminho e a violência que você planeja um contra os outros. O pastor Timothy Keller é um pastor que a gente estuda muito, gosta muito dele, foi contemporâneo nosso, morreu ano passado. Gosto muito. Se tiver na capa Timothy Keller, gente, lê, que é muito bom. Ele é ótimo, tá bom? Então ele escreveu um livro chamado O Profeta Pródigo e é uma meditação no livro de Jonas. E ele comentando essa parte, ele vai falar o seguinte: violência é a violação arbitrária dos direitos humanos. Nínive, Nínive era flagrantemente culpada dessa injustiça social. O imperialismo assírio e a crueldade e a injustiça social também foram condenados por outros profetas hebreus, conforme Isaías, capítulo 10, versículo 13, adiante, né? Profeta Naum, capítulo 3, versículo 1 e 19. Esse chamado a se arrepender da opressão e da injustiça se encaixa com as mensagens de outros profetas bíblicos nas relativamente poucas vezes que falaram dessas nações pagãs. Quando Deus denuncia na voz do profeta o juízo que virá sobre as nações pagãs, necessariamente tem uma mensagem sobre a injustiça social que essas nações vivem. Também a mesma injustiça social que a nação de Israel está vivendo. A opressão contra os mais fracos, as viúvas, os órfãos. No capítulo 58 de Isaías, né, Mateus? Que fala do jejum. Quando Deus fala assim, 58 de Isaías, quando Deus fala assim: vocês vivem fazendo jejum e me perguntam por que eu não estou ouvindo. Eu vou falar por que eu não estou ouvindo. Porque vocês estão negando justiça à viúva, aos órfãos. Vocês fazem tantas coisas, mas a vida da justiça social de vocês está falhando. Nessas palavras, assim, nesse sentido que está sendo falado, né? Esse chamado a se arrepender da opressão e das injustiças que se encaixa com a mensagem de outros profetas bíblicos. Em Amós, capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, o profeta denunciou nações vizinhas de Israel pelo mesmo imperialismo, crueldade, violência e opressão aos fracos. O pastor Christopher Wright, ele aponta que no Antigo Testamento, quando um israelita se dirige a nações pagãs, a condenação é tipicamente voltada para a perversidade moral e social. Gente, é sobre como as pessoas estão se relacionando entre elas, como elas estão oprimindo umas às outras, sendo injustas, defraudando umas às outras. Não porque elas estão adorando Dagon, ou Baal, ou Ista. Na verdade, porque elas adoravam esses outros deuses, elas desconheciam a justiça de Deus, e isso era expresso na vida social. Para poder conhecer uma forma de viver redimida, é preciso conhecer Deus, a sua mensagem, o seu poder. Foi isso que Jonas fez também. Sua mensagem para Nínive se concentrou nas práticas sociais da cidade, seus feitos, e no chamado para que elas mudassem seus caminhos. Como vimos, o Império Assírio era extraordinariamente violento, matava, escravizava inúmeras pessoas e oprimia os pobres. Era famoso pela injustiça, pelo imperialismo e pelas opressões que infligiam a outros países. Só que a mensagem desse texto aqui mostra que o impulso para a exploração e o abuso também estava corroendo o tecido social de Nínive. Não se tratava como eles se dirigiam às nações estrangeiras, mas como eles estavam se relacionando entre eles mesmos, seus próprios compatriotas.
que cada um abandone a violência que planejam um contra os outros, está no versículo 8. Os ricos escravizam os pobres, ao passo que os pobres revidam por meio do crime, e as pessoas da classe média enganam umas às outras. Pode ser que o arrependimento do maior deles até o menor mostre o começo de uma reconciliação de várias camadas da sociedade. Gente, se a gente espera um país melhor, uma nação melhor, uma sociedade melhor, não é por meio da política, da força, nem da religião em si, da gente ter mais igrejas, da gente ter mais comunidades, mas de como essa fé proclamada ela é vista na realidade dos nossos atos, dos nossos feitos, como isso se expressa em atitude de justiça. Bom, trabalhar contra a injustiça social e chamar pessoas ao arrependimento perante Deus são coisas teologicamente interligadas. É incompatível a gente pensar numa palavra de proclamação e conversão separados ou desligada de um chamado à justiça social. Quando a gente olha alguns movimentos de revolução é, benéficas para a história do ser humano, tá? Não estou falando revolução francesa, revolução industrial, que realmente mudou a face do mundo. Mas quando a gente olha, por exemplo, Estados Unidos, na época do apartheid, da segregação racial, uma pessoa se levantou falando, e era um pastor, tá? Um pastor batista, falando que a gente deveria descumprir leis. A obediência civil, ela não era uma obediência plena. Esse é o pastor Martin Luther King, quando ele protestou contra aquela mulher negra que se sentou num ônibus. Existia uma lei contra tudo isso. Existia uma lei que pessoas negras não deveriam se sentar no banco de brancos. E que essas leis, elas nem sequer deveriam ser leis se elas são injustas. De uma certa forma, nós que somos cristãos, somos obrigados a desobedecer leis quando elas são injustas e trazem opressão e dor para pessoas menos favorecidas. Ou quando elas de fato fogem com a justiça social. Quando o Estado, de uma certa forma, está privilegiando mais pessoas abastecidas, abastadas, mais ricas, em detrimento de pessoas pobres, nós devemos nos manifestar. Um ato de conversão deve sempre levar a um ato de justiça social. A gente pode se lembrar de Jesus com Zaqueu. Lembra? O que ele falou? Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir até 4 vezes. Não foi só eu vou parar com isso. Zaqueu mostrou na sua atitude que conversão a Deus também tem a ver com justiça social. Então, o grande discurso de Martin Luther King, quando ele vai pregar aquela palavra lá, né? Aquela palestra, eu tenho um sonho. Martin Luther King não apelou para o individualismo secular moderno. Ele não disse todos devem ser livres para definir o seu próprio significado da vida e para a verdade moral. Pelo contrário, ele citou as Escrituras e conclamou sua sociedade a deixar que corra a retidão de Deus como um rio e a justiça como um ribeiro perene, conforme está lá em Amós, capítulo 5, versículo 24. Israel, Nínive são um retrato de um mesmo ser humano caído. Deuses diferentes, mesmos pecados, a mesma expectativa, a expectativa de que o juízo de Deus não vá se abater sobre eles. Entretanto, a resposta deles são totalmente diferentes. O povo de Deus nunca se arrependeu e veio o juízo sobre eles, o cativeiro babilônico. Nessa passagem de hoje, um povo pagão, um povo idólatra, um povo perdido, respondeu em fé, respondeu totalmente diferente do povo de Deus. Os resultados também foram totalmente diferentes. Deus, como o texto falou aqui, volta atrás de uma decisão. Deus volta atrás de um decreto. Na verdade, o que nós temos vendo aqui é um Deus que muda, gente. É comum a gente entender assim que Deus é imutável, né? Mas Deus muda de situação, Deus muda o seu pensamento, porque Deus tem liberdade, Deus é livre para poder decidir. O Mateus hoje de manhã falou sobre algumas decisões que nós tomamos. E será que realmente nós somos tão livres assim? Foi o que ele perguntou. Mas Deus é livre e Deus teve liberdade de não destruir aquela sociedade, porque a mensagem era clara: em 40 dias a cidade será destruída. Não é? A mensagem não foi a cidade pode ser destruída. A cidade será destruída. Mas o rei de Nínive, ele tem uma atitude ousada. Parece até um teólogo, não é mesmo, gente? É que
A opção humana ela pode colidir com Deus e fazer com que Deus altere o terrível decreto de que Deus tem liberdade de agir de maneira alternativa. O rei da incrível cidade gentia de Nínive propõe que Javé não é um princípio fechado de destino, um tirano indiferente ou um autônomo, mas um sujeito vivo que pode e se envolverá na liberdade, enquanto o parceiro de Javé no julgamento, no caso Nínive, se arrependa e mude. Essa notável capacidade de Javé, antecipada pelo rei, é exatamente a liberdade responsiva de Javé, o qual Jonas vai se opor, vai detestar e vai até se maldizer no capítulo seguinte. No versículo 10, que é o versículo final dessa passagem de Jonas, indica que a proposta do rei de Nínive estava correta. O rei ele é quase um teólogo israelita ali, né? Javista. O rei havia discernido corretamente o caráter de Javé, que é capaz de se dispor a agir em liberdade, mesmo diante de um veredito duro de Javé. Essa declaração final reitera uma palavra de antecipação do rei. Lá no versículo 10 fala assim, ó: Deus mudou a mente. A atitude de um povo arrependido mudou a mente de Deus. Deus não foi prisioneiro do seu próprio decreto anterior. E essa é a liberdade da parte de Deus que permite que Deus seja responsivamente gracioso, evitando assim um terrível julgamento de destruição de uma cidade que havia sido anunciado. A liberdade e a capacidade de Deus criam possibilidades importantes para os parceiros, os amigos de Deus. O rei de Nínive, com grande ousadia, é capaz de viver contando com a livre capacidade da resposta de Deus. O rei vive como se Deus pudesse mudar e ele entende o caráter de Javé, o caráter de Deus. Deus olha para a intenção do nosso coração. Ele vê dentro da gente, não só o que a gente faz por fora, como a gente só vê as pessoas, né? Às vezes tem uma prática, um discurso em que o coração é totalmente diferente. Agora Deus vê o nosso interior e esse rei entendeu que Deus olharia para o arrependimento sincero deles e mudaria o seu decreto. A cidade gentia maximiza a possibilidade de liberdade generosa de Deus. Para o desgosto de Jonas, né, que ficou indignado, que preferia que Deus fosse até o final do seu plano e destruísse aquela cidade. Deus é um Deus amoroso, é um Deus que muda em resposta ao arrependimento das pessoas. E o que a gente vê agora é um profeta muito maior, é o próprio Deus na pessoa de Jesus, assumindo o seu ato profético de anunciar a sua palavra. E Deus convida na passagem do evangelho de hoje pessoas que eram pessoas comuns, pessoas que não eram notórias na sociedade. Chamou dois pescadores para anunciar a sua palavra. E a palavra do evangelho, desde o começo do livro de Marcos, é: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Deus se envolve mais uma vez com a humanidade sendo um ser humano e falando a palavra de Deus, de que Deus vai botar fim nesse mundo tal como ele está, caído, desorganizado, injusto, violento, começando a nossa vida, fazendo uma transformação que nós não somos capazes de fazer. A mensagem do evangelho, quando atinge um coração de uma pessoa, ela transforma quem ela é. Não só os atos dela, mas uma transformação de dentro para fora, muda as nossas crenças, muda as nossas atitudes, nos liberta dessa escravidão ilusória de que nós podemos resolver as coisas por meio da nossa própria justiça, por meio da nossa força, da nossa capacidade de dialogar, na verdade é de convencer e iludir outras pessoas para conseguir o que nós queremos. A mensagem do evangelho nos leva a abrir mão de quem nós somos, carregar a nossa cruz e seguir o nosso Mestre Jesus Cristo rumo para a nova cidade de Deus, para a nova realidade, a nova criação de Deus, onde a justiça de fato vai ser esse rio que o Martin Luther King falou, né? Que vai correr no meio de uma sociedade pacífica e justa eternamente, onde nenhum governo, nenhuma sociedade na história humana conseguiu. É a esperança que nós temos de viver a presença de Deus e a vida de Deus na nossa vida. Mas já começando agora, capacitando cada cidadão da Nova Jerusalém a viver uma vida redimida, uma vida em que a violência não é a nossa prática, onde viver a vida com Deus e justiça social estão internamente interligadas, assim, intimamente interligadas, onde viver a palavra de Deus e anunciar o juízo de Deus traz sobre nós um pesar triste de que pessoas estão renunciando
a mensagem de salvação, a graça poderosa de Deus, e não se alegrar com a destruição desses perdidos. A nossa palavra é a nossa atitude. É a palavra e a atitude de Deus por meio de Jesus Cristo. C.S. Lewis, ele vai falar o seguinte, que Deus usará todo o mal que se arrependeu como combustível para um novo bem no final. Todo o mal que veio agora construindo quem as pessoas são distantes de Deus, como as pessoas são violentas entre si, como as pessoas são rebeldes contra Deus. Ao ser tocado pelo arrependimento, Deus transforma para vir algo muito melhor, algo novo, algo que vai construir quem nós somos de fato diante de Deus, né? Bom, eu queria voltar na história de Charles Studd e mostrar um missionário de Jesus, né? Não um missionário Jonas que foi lá decretar a destruição e se alegrar com a destruição, mas um missionário que foi tocado por Jesus, abriu mão de quem ele era, dedicou toda a sua fortuna e toda a sua vida pela causa do evangelho, pela proclamação do evangelho. Seu lema era: se Jesus é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele. Olha só que mensagem poderosa, né? Conforme Jesus fez e chamou pessoas desconhecidas da sociedade ou insignificantes como os pescadores, Charles Studd falou o seguinte: nós somos os ninguéms de Cristo, os etc. de Cristo. O que importa, na verdade, é quem está fazendo a sua obra missionária. Deus. A missão é de Deus. É Deus em que está realizando. Lá na China, quando ele estava fazendo... Não, isso aqui é na África. Quando ele estava desenvolvendo seu trabalho missionário na África, alguns testemunhos dos convertidos eram impressionantes. Tem uma pessoa que fala assim: o meu pai matou um homem e eu ajudei a comê-lo, porque ele vivia entre pessoas canibais, tá? Fiz bruxaria com as unhas de um cadáver e matei um homem. Ex-canibais, bêbados, ladrões, assassinos, adúlteros, blasfemadores entraram no reino de Deus. Glória a Deus por isso. Deus abençoe as nossas vidas e nos capacite a ser proclamadores desse evangelho, que é a intervenção de Deus, da palavra de Deus poderosa para transformar o mundo à nossa volta, não só por meio das estruturas sociais, mas quem nós somos, o nosso interior, a nossa vida, moldar nossas crenças, moldar a nossa realidade de dentro para fora, que o Senhor nos capacite a viver essa realidade. E quando houver rebeldia no nosso coração, quando a gente deslizar e viver por meio da violência ou por meio da perversidade, que haja arrependimento no nosso coração, que haja transformação por meio do Espírito Santo. Porque a resposta adequada ao chamado de Deus e à mensagem de Deus para a nossa vida é o arrependimento. Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos. Nós te agradecemos, ó Pai amado, pela tua mensagem, Pai. Senhor, que o nosso coração esteja cada vez mais, Deus, conectados com o Senhor. Que as nossas vidas sejam transformadas, ó Pai amado, não só de boca para fora, mas o nosso interior seja transformado. Pelo poder da tua palavra, Senhor, que invade a nossa realidade, nos tira das trevas, nos tira da injustiça, nos tira de tantas coisas ruins que sem o Senhor nós não somos capazes. Faz de nós, ó Deus, missionários da proclamação do teu evangelho, o evangelho da salvação, de que todo aquele que se arrepender e clamar pelo Senhor encontrará em ti perdão, acolhimento, salvação, transformação de vida e a esperança de viver eternamente contigo. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém.